Fala galera, mais um vídeo do nosso canal, tamo junto Mengão. O Flamengo entrou em crise, com a novidade nenhuma, né? Como é que não entra em crise não vencendo o Córdoba novamente? A vitória para sair da crise hoje, às 21 horas, o Flamengo enfrenta o Bahia no jogo importantíssimo pelo Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque o Palmeiras já tem 2 pontos, né, à frente. O Palmeiras tá vindo aí vencendo todos os seus jogos, vencendo feio, mas vencendo. O Flamengo teve uma queda brusca, tanto tecnicamente quanto fisicamente, né? Não venceu os 2 jogos aí contra o Córdoba, empata com o Vasco, perde para o Cruzeiro. Vamos dizer assim, times inferiores ao Flamengo, né? O Vasco não ganha de ninguém, inclusive tomou 4-1 no meio de semana agora pela Sul-Americana com um time feio lá. O Cruzeiro tá vindo na crescente, tem um time razoável, né? Mas o Flamengo, da forma que perdeu, tudo bem que foi um pênalti ali no final do jogo, mas o Flamengo não mereceu vencer, essa é a grande questão, né? E hoje a gente tem pela frente, vamos dizer assim, o adversário ah, mais azarão contra o Flamengo, né? O Rogério Ceni nunca venceu o Flamengo, se não me engano, são 14 derrotas seguidas. Todos os jogos do Rogério Ceni contra o Flamengo foi derrota. E hoje o Felipe Luiz tem essa oportunidade, né, de manter esse tabu, de continuar que o Rogério Ceni só perca contra o Flamengo. Vamos ver o que acontece. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos que vamos. Hoje, muito importante o Flamengo vencer, né? Provável escalação, vamos falar agora, né? Cebolinha volta, Plata volta, Dela Cruz está suspenso. Cebolinha sentiu ali uma pancada ali em cima do tendão, que foi operado, mas não teve contusão séria. Foi, a princípio, só uma porrada mesmo que tomou durante o jogo contra o Córdoba. O Dela Cruz volta, Dela Cruz não, o Plata volta depois de 2 jogos afastado por conta do edema no joelho, né? E o Dela Cruz está suspenso pelo terceiro cartão amarelo contra o Cruzeiro. Dela Cruz aí que estava se matando no meio campo, né? Nesses últimos 2 jogos aí, o Flamengo muito abaixo mesmo. Impressionante como o Flamengo caiu fisicamente e tecnicamente nesses últimos 2 jogos. Algo assustador, de verdade. Provável escalação, nós temos Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro. Pulgar, Alan ou Luiz Araújo, por conta de que, como o Dela Cruz está suspenso, o que o nosso querido Felipe Luiz deve fazer? Eu acredito que seja o mais interessante fazer. Recua o Gerson para o meio, porque o Gerson tem uma boa série de bola, quase não perde a bola, a gente sabe disso tudo. E ele não está rendendo na ponta direita, né? Então traz ele para o meio, para o lugar do Dela Cruz, para jogar ali na volância junto com o Pulgar, na criação de jogada ali, né? Quebrar a primeira linha de marcação dos caras e botar o Luiz Araújo na ponta direita. Ou ele pode começar com o Alan e manter o Gerson na ponta direita. Eu não acho o Alan esse cara para sair jogando, né? Tá vindo na crescentezinha, mas eu ainda não tô com essa confiança no Alan, não. Acho que o Alan, ele ainda deixa muito a desejar em algumas situações. Marcador mesmo só o Pulgar, né? O Alan, ele, sei lá, pra mim ele sempre tá um segundo atrás da, da onde ele tinha que estar. Então ele sempre chega correndo atrasado, né? E a saída de bola dele, né? Lá é essas coisas igual a do Gerson. Então acredito que o Felipe Luiz deve fazer aí o básico, né? Sem inventar moda, porque hoje o Flamengo precisa vencer. Então todo mundo jogando nas suas posições e tá tudo certo. Eu colocaria o Gerson no meio, junto com o Pulgar. Então seria Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Luiz Araújo, Pedro, Bruno Henrique ou Cebola na esquerda, né? Mais uma vez o Michel não deve começar como titular. Michel também que veio muito mal nos últimos 2 jogos que jogou. Essa é a provável escalação do Flamengo. Flamengo que, vamos dizer assim, conseguiu, né, gerar uma crise desnecessária, né, pelos maus resultados que teve aí, empate com o Vasco, derrota com o Cruzeiro e empate e derrota com o Córdoba. Se complicou muito na Libertadores e deixou o Palmeiras tomar a liderança, abrindo 2 pontos no Brasileirão. Então o Flamengo, vamos dizer assim, já entra pressionado. O Bahia é um time enjoado até, tomou 3-1 de virada na Libertadores aí jogando em casa, né? Estão vindo de derrota também, mas é aquela, Flamengo dentro do Maracanã em crise, pro torcedor começar a vaiar 2 palitos, né? Então os caras têm que entrar pezinho no chão, mostrar vontade, né? Que mostrou nos outros jogos antes do jogo do Cruzeiro, tentar atacar, fazer o gol rápido e aquele negócio todo. Lembrando que contra o Córdoba,
Aquele gol perdido do Arrascaeta, para mim, no meu ponto de vista, sacramentou o resultado final. Porque se faz 2-0 ali, 20 e poucos minutos, 30 e poucos minutos do primeiro tempo, acabava o jogo. O Córdoba não teria perna para fazer 2 gols no Flamengo, assim como não teve, né? E a defesa tá comendo mosca, né? Nós estamos tomando uns gols besta, né? Que não pode acontecer. Mas temos mais uma oportunidade de, né, sair vitoriosos hoje e fazer mais 3 pontos. Lembrando que o Campeonato Brasileiro está na 8ª rodada, está bem embolado, né? Ainda está, vamos dizer assim, a tabela ainda está se definindo, quem vai brigar para não cair, quem vai brigar para o campeonato. A princípio a gente sabe que na parte de cima da tabela é Flamengo, Palmeiras e mais um, né? Não acredito aí, o RB Bragantino toda vez que começa o campeonato desse jeito, termina aquela draga, é o time mais safado do mundo, joga bem contra os grandes, perde para os pequenos, famoso Robin Hood, né? O Cruzeiro está aí na 4ª colocação, o Fluminense vem em 5º e o Bahia em 6º. Ou seja, o Flamengo precisa vencer o Bahia, que é 6º colocado, para chegar a 17 pontos. Né? O Flamengo tem o melhor ataque da competição e a segunda melhor defesa. Nos critérios de desempate, perde por, vamos dizer assim, se perder para o Bahia vai para 15, o Flamengo já cai para 4º, né? Então o Flamengo, nessa rodada, ele tem que vencer, porque se não vencer, o Flamengo pode cair lá para 6º ou 7º colocado, porque os outros times já tem 12, 13 pontos, pode ultrapassar o Flamengo aí. O Flamengo não pode dar mole. Jogo hoje às 21 horas no Maracanã. Jogos hoje também tem Fortaleza e Juventude, Mirassol e Corinthians, Grêmio e Bragantino, Vitória e Vasco. Fortaleza às 16, Corinthians e RB Bragantino às 18h30, junto com o Vasco, e o Flamengo às 21 horas. Né, metade da rodada hoje e a outra metade é amanhã. Amanhã o Palmeiras enfrenta o São Paulo, então é um jogo muito difícil para o Palmeiras também, então acredito que o São Paulo consiga segurar pelo menos um empate lá dentro do Aliança, se não for roubado, né, porque toda vez o cara arruma um jeito do Palmeiras vencer. E o Flamengo tem grandes chances de tomar a liderança novamente, mas é necessário fazer a sua parte, que não tem feito nos últimos jogos, né? Deixa aí nos seus comentários o que você acha que vai acontecer hoje. O Flamengo vence hoje? Empata, perde de novo? Acredito numa vitória sofrida. O Bahia não é um time, vamos dizer assim, não é um time bobo, é um time bem treinado. Tá vindo uma crescente interessante. Lógico, também o Bahia também tem uns resultados nada a ver. Meteu 1-0, tomou 3. Mas a gente enfrenta o Rogério Ceni, né? O cara que nunca venceu do Flamengo. Que o Felipe Luiz não quebre esse tabu, né? Que a gente consiga manter aí 100% contra o Rogério Ceni, que nós possamos sair vencedores. Mas deixa aí no comentário aí o que você acha que vai acontecer hoje. Quanto que vai ser o resultado? Para mim vai ser 2-0 pro Flamengo hoje, né? Um golzinho no primeiro tempo, um golzinho no segundo tempo e a gente fecha o caixão. Hoje quem vai fazer os gols vai ser o nosso querido Pedro Queixada e o nosso querido Bruno Henrique. É o meu palpite de hoje. Vamos falar agora do nosso queridíssimo Rossi, ele mesmo. Ele que está sendo destaque do Flamengo nos últimos jogos. Eu sempre fico pé atrás com a questão do goleiro ser destaque do time, porque pra mim, quando o goleiro é destaque do time, é porque o time não tá rendendo. Ou seja, tá tomando pressão, deixando o adversário crescer e tomando sufoco. Rossi pegou pênalti contra o Cruzeiro, foi muito bem contra o Córdoba, foi muito bem contra o Cruzeiro também, fez boas defesas, né? Teve azar ali no rebote, ele foi tão inteiro na bola que a bola bate no antebraço e o Gabigol ainda consegue fazer o gol. Ele vem se destacando muito bem nos últimos jogos, né? É aquela, né? O time deixa de jogar, o goleiro aparece. Mas enfim, ele foi, depois do susto lá do assalto, o carro baleado, isso, aquilo todo, o Flamengo homenageou o goleiro pelos seus 100 jogos pelo Mengão. É isso aí, o cara já chegou aí a 100 jogos, né, e ia pedir aquela renovação. Ele fala assim, já brinquei com o diretor José Boto para renovar agora que aconteceu isso, risadas, né? Para ter certeza que é para ficar aqui, ficar mais tempo aqui. A verdade é que sim, foi um susto que me aconteceu viver outro dia, depois da viagem de volta, mas hoje eu estou mais tranquilo, mais calmo também. Foi mais um susto. O tempo vai passando, a lembrança vai ficar, mas o que mais me deixa tranquilo é estar aqui com todo mundo. Poder estar no jogo sábado contra o Bahia. Peço o apoio da nossa torcida, que vai ser muito importante. E no pessoal, muito feliz aqui no Brasil, no Rio de Janeiro e no Flamengo. Espero que seja por mais tempo, declarou Rossi em entrevista à Flamengo TV. Muita sorte ao nosso goleiro, muita sorte ao nosso goleiro mesmo, né, que ele possa fazer um outro excelente jogo contra o Bahia e que o Flamengo faça seu papel em campo, né? Os jogadores de campo façam o seu deverzinho, né? Façam o seu deverzinho de casa para que a gente consiga sair vitorioso nesse jogo muito importante, porque aí acaba-se a crise e o Flamengo vem mais confiante para o jogo
de quarta-feira, que se não me engano é Libertadores novamente, né? Contra a LDU. LDU? Não. Acho que é quarta-feira, não sei se é, não sei se é Deportivo Táchira. Deixa eu ver aqui o jogo de quarta-feira com o Flamengo. Libertadores. Libertadores Internacional. Libertadores Flamengo e quarta-feira. É contra a LDU mesmo, às 9h30. Flamengo e LDU às 9h30 na quarta. Na verdade é quinta-feira, não é quarta-feira, quinta-feira. Então o Flamengo precisa vencer hoje o Bahia para que consiga chegar com a confiança lá em cima para quinta-feira a gente fazer um bom resultado no Maracanã e brigar pela classificação na fase de grupos da Libertadores. Então é isso, galera. Lembrando vocês que hoje o jogo é às 21 horas, estaremos aqui na nossa live de React e pós-jogo vocês estão convidados. Aquele forte abraço, até mais tarde, que o Flamengo possa sair vencedor desse jogo contra o Bahia, né? 2-0 pro Mengão. Pedro e Gabigol. Pedro e Bruno Henrique. Beleza? Forte abraço, valeu.